Olá, gente boa! O programa Papo Dinâmico hoje recebe aqui mais uma autoridade, né, que vai falar aqui sobre gestão pública e também sobre política. Daqui a pouquinho a gente o apresenta e o Papo Dinâmico já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás, e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje estamos recebendo o vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, que vai falar da administração municipal de Anápolis e também sobre política. Então, muito obrigado pela presença aqui, Márcio Cândido, vice-prefeito de Anápolis. Muito obrigado, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite, eu acompanho aqui pela PUC TV. Fiquei muito feliz, honrado de poder estar com o senhor aqui, com você aqui nessa noite especial, para a gente ter essa conversa, né? Nossa, dinâmica, né? Com certeza, o Papo Dinâmico tem conversa dinâmica, a felicidade é toda nossa de recebê-lo aqui, né? Vice-prefeito de Anápolis, como é que é a convivência do vice-prefeito com o prefeito? É boa, tranquila? Boa, tranquila. O prefeito Roberto Naves é uma pessoa extraordinária, um homem de uma capacidade ímpar, muito amigo, companheiro. E eu brinco assim que o Roberto, ele, pelo fato da dinâmica dele, né, de ser um homem muito trabalhador, toda a equipe que está em volta se envolve, né, e a gente mantém uma relação harmoniosa, uma relação muito bacana mesmo, até porque, pelo que a gente conhece dos prefeitos e da história dos prefeitos no Brasil, o Roberto é um dos que abre muito espaço e permite muito a participação ativa do vice ao seu lado. Perfeito. Que ótimo, isso é excelente. Quais são os projetos da administração municipal lá hoje, do governo municipal de Anápolis, os projetos que estão sendo implementados por essa gestão? Olha, Daniel, nós assumimos o governo no primeiro mandato de 2017, ganhamos a eleição em 2016, governamos, né, de 2017 a 2020, fomos para a reeleição e Deus nos deu a oportunidade de sairmos vitoriosos e reiniciarmos um novo governo agora em 2021. Uma das grandes preocupações dessa gestão, nesse momento agora, é a retomada econômica. A cidade de Anápolis, ela não é conhecida nacionalmente por ser uma cidade de milionários, mas sim uma cidade de uma gente trabalhadora, de operários, né? E a economia de Goiás passa pela cidade de Anápolis. Temos um comércio muito forte, uma prestação de serviço gigante, por incrível que pareça, e isso não é divulgado, um agronegócio presente que gera muitos empregos e a indústria, né? Pois é, a indústria de Anápolis sempre foi muito forte, mas parece que, não sei se é a pandemia, mas nos últimos anos parece que ela, pelo menos, fez pouca propaganda. Pouca propaganda, mas de muito resultado. Só para você ter uma ideia, nós somos detentores do maior polo farmoquímico da América Latina. Né? Sim. Nós somos lá tem hoje, o quê? Neoquímica? Nós temos, né, a Neoquímica, Geolab, Teuto, o Teuto é de lá Teuto também, é de lá também, Vita, enfim, uma série de indústrias farmacêuticas. Tem indústria automobilística lá. Indústria automobilística, nós temos uma montadora da Hyundai e da Caoa na cidade de Anápolis, que gera milhares de empregos, né? Então, toda essa força da indústria, e tem um negócio muito interessante em Anápolis, nós somos um polo educacional muito forte. Anápolis é sede de 2 universidades. A Universidade Estadual de Goiás, a UEG, e a Universidade Evangélica de Goiás, a nossa Unievangélica. Fora disso, você tem centros acadêmicos, né, vários centros acadêmicos, outras faculdades. De formação. De formação, a exemplo do Senai. Aqui em Goiânia nós temos a PUC, mas em Anápolis nós temos a Faculdade Católica. Esse centro universitário de formação superior e técnico e de cursinhos preparatórios, nós temos uma população flutuante de estudantes que vêm de fora da cidade de Anápolis, de mais de 20 mil alunos. Entendi. Então, tudo isso fomenta serviço, indústria, comércio. O polo atacadista de Anápolis é um dos maiores do Brasil. Então, você tem toda essa estrutura econômica, né, em que a pandemia ela dificultou um pouco, e agora, mantendo a reestruturação de saúde e educação,
nós estamos muito focados na retomada econômica. Pois é, durante a pandemia acabou que o setor de saúde ganhou grande visibilidade no Brasil, dada a importância óbvia dela. Como é, a saúde é prioridade da Anápolis? Sim, sempre foi. E isso é um negócio que é importante a gente ressaltar. Lá em 2017, que nós assumimos o governo, o prefeito Roberto Naves, ele viu a necessidade de uma implantação e de uma reestruturação em todo o sistema público de saúde nosso. Quando ele pensou isso, ele começou a pensar a saúde, mas numa questão de reestruturação. Vou te dar um exemplo de ações e atitudes simples e que mudaram a vida das pessoas. Primeira coisa, nós pegamos as unidades básicas. A saúde ela é dividida no atendimento em unidade básica de saúde, unidade de pronto atendimento, as UPAs, e os hospitais e os centros de especialidades. O que o prefeito fez a princípio? As unidades básicas de saúde, elas funcionam das 7 às 11, fecha, retorna às 13 e fecha às 17. Justamente no horário de 13 às 11 e a partir das 17 horas, que é quando o trabalhador tem condições de estar buscando um atendimento de saúde para fazer as suas prevenções, a unidade não está funcionando. O que nós fizemos? Criamos o horário de atendimento estendido. Não fecha para almoço e vai até às 22 horas. Fomos primeiro no Brasil e depois copiados pelo governo do presidente Bolsonaro, que expandiu isso para outras regiões. Depois o prefeito Roberto Naves criou um negócio muito interessante, que a gente tinha ali, Daniel, e isso é clássico no Brasil de você ver, as pessoas na fila de madrugada para marcar uma consulta. Para aí, todo mundo tem na mão uma ferramenta que já é praticamente de toda a população, que é o WhatsApp. Nós criamos o Zap da saúde. Pelo WhatsApp a pessoa marca consulta, ela marca exame, ela marca seu retorno, ela constrói toda a sua vida ali. E fora disso, fazendo a reestruturação. Quando nós preparamos toda essa reestruturação, que ela estava pronta, nos chegou a Covid. E a Covid pegou todo mundo de surpresa. Né? E vou falar em Covid... E aí nós estávamos prontos e preparados para enfrentar. Tanto é que, se você for fazer uma pesquisa, a cidade de Anápolis foi uma das cidades do interior do Brasil que teve resultados muito positivos e altos. Pois é, já justamente no período da Covid. Segundo o levantamento que a nossa produção fez aqui, em torno de cerca de 60% da população lá está vacinada. Né? Mas tem outras cidades aí que, por exemplo, Goiânia, segundo os dados mais recentes, já passou de 70%. O que falta lá para chegar aí aos 70%? Esse resultado não é correto. Nós estamos hoje, nós estamos hoje com 91% da nossa população com a primeira dose, e 72% da população com a segunda dose. O que é o problema? E isso não é uma preocupação apenas de Anápolis, mas uma preocupação do Brasil. Do mundo, de forma geral. As pessoas estão indo, tomam a primeira dose, e elas não estão retornando para tomar a segunda dose. Sim. E isso é uma preocupação que nós temos a nível de Brasil. Diz que tem em torno de 19 milhões de brasileiros, do Brasil todo, né? Que tomaram a primeira dose e não foram tomar a segunda. E não foram tomar a segunda, por falta de informação, eles não buscam, aquela coisa toda. Agora, eu aproveito, inclusive, a sua grande audiência que você tem aqui, para motivar e incentivar essas pessoas que procurem uma unidade básica de saúde, um centro de vacinação, para que ela possa tomar também a segunda dose e ela venha estar completamente imunizada. Mas se você for lá e buscar, por exemplo, fomos a primeira cidade em Goiás a vacinar. A vacinação começou em Anápolis. Fomos a primeira cidade em Goiás. De trazer o pessoal de Wuhan, né? Foi Anápolis. Se você buscar, por exemplo, quando ninguém queria receber os nossos irmãos que estavam na China, o que a Anápolis fez? Não, pode vir para cá que nós vamos receber. Então, aquela experiência dos repatriados, dos nossos amigos que estavam na China, ela nos fez pensar, tanto é que nós saímos na frente justamente por isso, porque naquele momento o prefeito Roberto já começou a estudar e entender o que era a Covid. E aí nós começamos a nos preparar. Mobilizar a cidade. Mobilizar a cidade, preparar todo mundo para receber aquela turma lá, a gente preocupado com aquilo, né? Mas a partir daquele momento as coisas foram acontecendo. Primeira cidade a vacinar, primeira cidade a vacinar professores. E não foi só professores, né? Os profissionais de educação de forma geral. Então a Anápolis ela vai na vanguarda, ela conseguiu fazer tudo isso e nós conseguimos avançar. Agora, claro que você não tem condições de obrigar as pessoas a irem. Mas nós estamos fazendo todas as campanhas, tem vacina, não temos problema com vacina,
durante a vacinação, aqueles primeiros momentos ali de pico alto de vacinação, você pode observar que faltou vacina em muitos lugares, menos em Anápolis. Sim. Por quê? Não faltou? Porque nós criamos um software nosso, com os profissionais da prefeitura, que fez o controle da quantidade de doses com os grupos que estavam sendo vacinados, software esse que conseguia comunicar e conversar com o do Ministério da Saúde, ou seja, nós conseguíamos controlar essa situação toda. Aí alguém pode perguntar, não, mas teve um período lá que faltou vacina. Um pequeno período, sim, mas que não foi responsabilidade nossa. Por quê? Nós informamos o governo federal que as doses estavam separadas para a segunda dose, e o Ministério da Saúde falou, não, pode aplicar ela como primeira, que eu garanto uma remessa para vocês fazerem a segunda. E, infelizmente, houve um problema não, o Ministério da Saúde não conseguiu enviar, tivemos dificuldade. Mas da nossa parte, as coisas hoje lá de Covid? Controlado, praticamente está assim, bem... As internações? Hoje, nós praticamente temos leitos de UTI suficientes, preparados. Anápolis montou no ponto alto, a cidade montou um hospital de campanha, diga de passagem, foi o primeiro hospital de campanha também do estado de Goiás, o Norma Pizarro, montado com dinheiro público exclusivo para o anapolino. Por quê? Porque eram recursos do caixa do município de Anápolis, né, um hospital de campanha preparado para atender. Esse hospital já foi inclusive desativado porque não há necessidade mais. A cidade está controlada, está bem nesse caso. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta e vamos ver aqui, vamos continuar falando de saúde, do novo hospital que foi inaugurado lá. Vamos falar de tudo isso daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos aqui recebendo com muita honra o vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, que é do PP, né? Não, eu sou do Democratas, agora União Brasil. Mas você era do... Não, eu era do PSD. Do PSD? Do PSD, e depois nós recebemos o convite do governador Ronaldo Caiado e fomos para o Democratas, hoje União Brasil. O prefeito Alberto Naves é do PP, do Progressista. Ah, ele que é do PP. Ele que é do PP. Ah, tá ok. Tá bom, mas como é que é o alinhamento de vocês, ou a relação de vocês da prefeitura com o governo Caiado e com o governo Bolsonaro? Ora, porque na verdade... O Democratas Daniel, é do DEM, né? O DEM do Ronaldo Caiado. O DEM do Ronaldo Caiado. É o Democratas, o DEM, agora União Brasil, né? É. Olha, nós somos anapolinos. Sim. Como diria lá o que interessa para nada, o partido nós somos Anápolis. Certo. O que importa para o prefeito Alberto Naves, para o vice-prefeito Márcio Cândido, são os interesses de Anápolis. Okay. Os interesses do povo de Anápolis está acima de qualquer questão política partidária. Okay. Temos uma relação muito boa com o presidente Jair Bolsonaro, tanto é que durante esse período de pandemia, o governo federal nos enviou aproximadamente 45, 46 milhões de reais que foram todos investidos na saúde. Temos estruturas governamentais em Anápolis que dependem do governo federal. Para você ter uma ideia, Anápolis é cortada por 3 grandes rodovias federais. A 153, a 060, a 416. Então, você tem essa estrutura aí que depende do governo federal. Nós somos sede de uma base aérea, uma das mais importantes da América Latina. Qual é a relação do poder público municipal com a base aérea? Excelente, excelente. Durante as campanhas de vacinação, a base aérea está presente. Nós temos agora um projeto muito especial, que é o Natal de Coração. A base aérea está presente. A base aérea, de algum modo, colabora com o município? De forma gigante. Imagina para você ver todos os oficiais que vêm de fora para servir na base aérea de Anápolis, os soldados que vêm. Essa turma mora em Anápolis, ela vive em Anápolis. Perfeito. Então você percebe e vê que essa relação com o governo federal é muito forte. Aí você vem para o governo do estado. O governador Ronaldo Caiado, pelo fato de ter nascido em Anápolis, de ser de Anápolis, isso favorece, de certa forma, uma relação boa. E nós estamos mais do que preocupados com as questões políticas, Daniel, mas preocupados mesmo com o bem-estar do nosso povo. Nós não abrimos mão de Anápolis. Mas vamos ter eleições no ano que vem para o governo do estado. Como é que o município vai? Porque tudo indica que Bolsonaro vai sair por uma frente que não é a que o Ronaldo Caiado deverá estar Essa é uma questão apoiando. política. É uma questão política.
Porque o DEM e União Brasil foi feito assim, foi unido para lançar uma candidatura própria para presidente da República. Nessa questão política da esfera nacional, o entendimento que se tem, e todo partido político, ele quer ter um candidato, isso é normal. Não divide, então. O vice-prefeito fica com o Ronaldo Caiado, candidato dele, e o prefeito fica com o Bolsonaro. Não. Nós somos todos o governador Ronaldo Caiado. Tá. Somos todos governador e todos Bolsonaro. Normal, isso você precisa de entender, Daniel, e aí eu volto a falar com a nossa população da seguinte forma: os interesses públicos precisam ser maiores do que os interesses políticos. Entendi. Essa desavença política para lá ou para cá, ela não pode afetar a gestão da cidade. Nós precisamos, e é isso, o governador Ronaldo Caiado ele tem sido muito sensível para isso, é desembaraçar Anápolis com o aeroporto de cargas, o centro de convenções, é fazer com que as plataformas nossas girem e as coisas aconteçam, porque Anápolis tem potencial para ser, sem dúvida alguma, um dos maiores centros logísticos do Brasil. E aí, se você for colocar as discussões políticas, essas coisas não andam. E o prefeito Alberto Naves, ele consegue ser esse diplomata, esse articulador que faz com que forças políticas opostas se unam em favor do bem comum. Isso é uma característica do nosso prefeito Alberto Naves. Legal, acho que esse é o espírito mesmo, tem que ser o espírito político, né? Buscar o bem comum. Buscar o bem comum. O bem comum, o bem público, né? Sem dúvida alguma. Agora, por que terceirizar a rede municipal de saúde, especialmente o hospital que foi inaugurado lá, o que nós falamos há pouco, Alfredo Abraão? Por que foi? Daniel, isso é uma tendência mundial. O serviço, você precisa cada vez mais diminuir, descarregar a máquina pública. Você precisa de reduzir isso. E uma das formas que você tem de construir todas as coisas são as parcerias. Para você ter uma ideia hoje, qual que é a tendência das empresas privadas? Terceirizar. Você vai numa empresa hoje, a segurança é terceirizada, a limpeza é terceirizada, outros serviços que não são do objetivo fim mesmo ali, né, são terceirizados. E aí você vai... Vamos pensar aqui comigo aqui. Você faz um concurso público, tem que trabalhar 6 horas, 4 horas, 8 horas. Quando você sai disso que você vai para a terceirização, você entra numa jornada de CLT. Você já melhora esse atendimento. Outra coisa... Mas assim, geralmente os empregados pela CLT nem sempre ganham mesmo que um funcionário público, né? E algumas ONGs, a gente vê aí algumas mas eles ganham... sociais... Aí eu volto a pergunta para você. A iniciativa privada paga menos do que a pública? Às vezes paga, né? Não necessariamente, mas... E por que a pública tem que pagar mais, Daniel? A gente vê assim, muita irregularidades apontadas aí pelo Tribunal de Contas, pelos Tribunais de Contas do Brasil, né? Na gestão das ONGs. Muitas vezes, nem toda, tem ONG bastante comprometida, com missão social, com compromisso social, não resta dúvida. Mas há casos de ONGs em que não teve o mesmo cuidado, gestão, ou o mesmo cuidado ético que muitas vezes tem numa gestão pública. E aí a qualidade do serviço caiu, os recursos não foram devidamente aplicados e tal. Não há esse risco de nessa terceirização, haver todos esses problemas e que pode, inclusive, comprometer a gestão pública? O problema não está na instituição pública e nem na instituição privada. Sim. O problema tem quem dirige. Se quem dirige a instituição pública, o prefeito, o governador, o presidente da República, ele tem uma mente corrupta, ele é ineficiente, ele não tem competência para isso. Se une a um outro que tem uma mente corrupta, que não tem o mesmo entendimento, que não dá o mesmo valor ao bem público, em qualquer lugar isso vai dar problema. Mas a partir do momento em que você tem um prefeito sério, com uma instituição séria. E os órgãos de fiscalização e os órgãos reguladores. Alfredo Abraão também foi apontado de irregularidade lá. Onde? No contrato, em relação ao contrato, o Tribunal de Contas, bom, é uma notícia que saiu aí, eu não teria que verificar aqui. Onde houve a irregularidade? Mas a produção aqui informa que o Tribunal de Contas encontrou, né, irregularidades no contrato. Que irregularidade ele encontrou?
Pois é, precisaria que a nossa produção aprofundasse isso aí. Pede a sua profissão para Então, aprofundar não- lá não agora e existe trazer. isso. Aonde? Eu queria te perguntar, cadê a irregularidade? Não existe essa irregularidade. Não, você que me perguntou que tem, eu estou te perguntando qual é a irregularidade. Pois é, aqui está informando aqui, o Tribunal de A Contas sua, do contrato. a sua produção está com a palavra para trazer a irregularidade. Tá bom, então não tem essa irregularidade. Que eu saiba, não. Você saiba, me perguntou, estou falando que não. Aí, Não, é isso que eu queria saber. Não tem, então, mas não irregularidade. tem. a não Cadê? ser que a produção Tanto é que o traga hospital provas pra mim. está funcionando. Uhum. Ele está operando, ele está trabalhando. Pois é, mas assim, o fato de terceirizar o serviço público não é um certo reconhecimento do Estado da incapacidade dele de fazer ele mesmo esse serviço? Eu acho que sim, porque é uma tendência. É uma tendência. Se você pegar, vou te dar um exemplo aqui. A nossa UPA pediátrica em Anápolis. Diga de passagem que você só tem 3 UPAs pediátricas no Brasil, uma está em Anápolis. Certo. Sabe qual que é o nível de aprovação dela? 98%. Certo. Ó, A UPA produção- pediátrica nossa, ela tem 98% de aprovação de quem é usuário. Ou seja, então deu certo. Se você tem um índice que dá certo, o que é que a sua produção mandou aí? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um pequeno intervalo, vamos esclarecer esse fato aqui em relação ao Tribunal de Contas, né? E daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, nas redes sociais. Estamos lá também no Facebook, no Instagram, no Twitter. Lá no YouTube você pode assistir a esse programa e todos os outros programas que temos produzidos aí ao longo de 4 anos. Estão todos disponíveis lá para você assistir, compartilhar e também curtir, tá bom? E estamos aqui com o vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido. Ele que é do Democratas. O prefeito de lá é do Progressista. E ele é do Democratas. Então, a gente falava no bloco anterior, fizemos uma pergunta aqui, na verdade, uma notícia que saiu no site, né, do Ministério Público, que requereu investigação ou apuração por parte do Tribunal de Contas sobre uma dúvida em relação ao contrato de gestão do hospital, o Hospital Alfredo Abraão. E aí, como é que se deu esse fato lá? Parece que o Tribunal de Contas verificou e não encontrou regularidade, é isso? Ele não encontrou regularidade. Só para o nosso ouvinte entender. O Ministério Público ele é um órgão fiscalizador. Sim. Alguém fez uma denúncia no Ministério Público que havia uma irregularidade no contrato. Okay? Aliás, esse é um problema que eu acho também, porque qualquer pessoa pode denunciar, Qualquer pessoa inclusive pode fazer anonimamente. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. O que o Ministério Público fez com a denúncia? Enviou para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem uma irregularidade aqui de uma denúncia, verifica. O que o Tribunal de Contas faz? Suspendeu, naquele momento, o contrato até que a Prefeitura explicasse aquela pendência. Sim. A Prefeitura explicou, o Tribunal de Contas entendeu que estava correto, informou o Ministério Público que não havia irregularidade e o hospital está funcionando. Está funcionando, inclusive, com a gestão da organização Inclusive com a social. gestão da organização social. E aí, Daniel, eu preciso que o nosso telespectador pare para pensar um pouquinho que é função do Ministério Público. E o Ministério Público de Goiás é um dos mais atuantes do Brasil, um Ministério Público coerente, ético, um Ministério Público muito atuante, e é papel dele fazer todas as investigações da denúncia. Agora, o detalhe é o seguinte, que quando denuncia que há uma... Quando sai a notícia de que o Ministério Público está investigando a possibilidade de uma irregularidade, alguns órgãos de imprensa do Brasil, eu sou de imprensa, vocês aqui, eles já noticiam que está sendo feita uma investigação concluindo na cabeça da pessoa que tem coisa errada. Sim, sim. Com certeza. Né? Isso Isso não é verdade. Tanto é... E mais ainda, denuncia, faz um estardalhaço danado, e depois, quando prova que não é aquilo, aí eles não noticiam mais também. Ô, Daniel, eu quero voltar lá na eleição. Nós ganhamos a eleição em 2016, disputamos em 2020 e fomos reeleitos, né, com a aprovação da população. Presta atenção. Sim. Nós tínhamos uma Câmara de Vereadores com vereadores de oposição ferrenhos, um Ministério Público atuante, um Tribunal de Contas muito preparado que nós temos aqui em Goiás, e fomos para a eleição em 2020 sem nenhum processo. Tá.
Mas eu queria Nenhum voltar, processo. Isso entendi. mostra o quê? Perfeito. Isso mostra uma gestão preocupada com a transparência. Perfeito. E graças a Deus temos feito muito isso. Mas- Ficou clara a questão do Alfredo Abrão? Ficou claro. A ONG está gerindo o hospital, a dúvida que tinha o Tribunal de Contas, que foi pedido aí pelo Ministério Público, o Tribunal de Contas verificou, não encontrou as irregularidades e autorizou o contrato, a contratação. E a ONG está trabalhando lá, a organização social está trabalhando. Mas, independentemente disso, eu queria discutir assim, o mérito dessa terceirização. Por que terceirizar? Por que o Estado abre mão dele fazer essa gestão direta e passa para uma organização social? É porque fica mais barato? Aumenta a eficiência? O que motiva o Estado a terceirizar, a ceder, né, digamos assim, uma atividade essencialmente pública para uma iniciativa particular? Eu vou falar para você o caso específico de Anápolis. Sim. No caso específico de Anápolis, o que nós temos lá terceirizado? Vamos lá. A limpeza da cidade é terceirizada. Não temos nenhuma reclamação. Certo. As que tem são questões pontuais, normais, mas não é nada fora da realidade dos fatos. Funciona muito bem. O empregado de uma empresa, de uma organização social, ele é mais dedicado do que o funcionário público? Eu acho que a questão não está nem na dedicação, mas está na relação trabalhista. Deixa eu voltar aqui. O transporte coletivo de Anápolis também é um serviço público terceirizado e que funciona a contento. As reclamações que a gente tem pontuais. Agora vamos para a saúde. Nós gerimos toda a saúde, montamos toda a estrutura e a UPA pediátrica nós fizemos questão de fazer uma experiência, um teste com uma organização social e ela tem 98% de aprovação. Então, quando eu tenho duas UPAs em Anápolis, a UPA pediátrica e a UPA lá da Vila Esperança de atendimento normal a toda a população. Enquanto o do município, essa da OS eu tenho 98% de aprovação, a outra, os índices estão muito baixos. Entendi. E aí, quando você passa para a OS, sim, você tem, no caso específico nosso de Anápolis, resultados muito positivos. Então, o problema, Márcio, infelizmente... E o custo? Qual que fica mais caro? Fica mais barato. Fica mais barato. Ele fica mais barato. Ele fica mais barato porque você tem... O Daniel, é incrível o que eu vou falar para você aqui. Mas a gestão pública, imagina... eu vou pegar aqui para exemplificar, né, para a gente poder ilustrar. Imagina que você tem uma caixa d'água, um reservatório de água. Né? E você tem um cano jogando água por cima para encher o reservatório, ok? Então você tem uma entrada maior e uma saída menor para poder você comportar aquilo ali. Então você tem uma entrada e uma saída. A água sai da rua, chega na sua caixa e sai para você fazer uso, ok? Imagina que você tenha, nessa sua caixa, nesse seu reservatório de água, você tenha 3 canos de saída. O cano do seu uso normal, que vai abastecer e que vai... Aí você tem um outro do desperdício, vazando, e você tem um outro da corrupção. Infelizmente, nós tivemos um modelo de gestão no Brasil, e isso, graças a Deus, está tendo umas mudanças sérias, então nós temos avançado muito isso através dos órgãos de fiscalização, os órgãos reguladores, que têm contido muito o desperdício e a corrupção. A despesa normal, ela toca, mas quando você vai para o desperdício e a corrupção é algo extraordinário, um negócio maluco. E o que acontece quando você tem uma organização social? Vou te dar um exemplo aqui no caso da saúde. Você já imaginou um remédio de alto custo? Uma caixinha desse tamanhozinho? Você consegue imaginar que ela some da farmácia até o centro cirúrgico? Da farmácia do hospital. Da farmácia do hospital até o centro cirúrgico ela desaparece. Exato. Agora, quando você tem, no caso nosso lá do Alfredo Abrão, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui a farmácia e nós temos o centro cirúrgico. O médico vai lá e solicita toda a medicação que ele precisa para poder fazer aquela cirurgia. Coloca-se tudo dentro de uma caixinha, lacra, e só o médico pode deslacrar. Aí você pergunta para mim, por quê? Porque está na responsabilidade da OS. Se sumir, alguém vai ter que pagar. Sim. Sim. Não, aí quando você vai para a estrutura 100% pública, e aí as pessoas têm na cabeça, gente, olha aqui, que o corrupto é o prefeito, é o governador. Não é não.
problema tá lá, na pessoa que tá lá dentro, lá, trabalhando lá. É ele que some com a caixinha de remédio. Tá entendendo? Então, ou seja, a corrupção, ela tá Na verdade, então, ela tá no DNA das pessoas. Existe isso E a mesmo, gente precisa até de porque, ter um controle maior sobre isso. Isso tem sido uma das preocupações nossas. Então, por que fica mais barato? Porque você tem menos, você não tem desperdício. Mas esse A corrupção reduz. também, esse gerenciamento que existe, nem todas as organizações sociais devem ter um nível de gerenciamento assim, possivelmente. Mas é também possível implementar um gerenciamento assim no setor público. Existem vários órgãos públicos que têm um nível de gerenciamento bastante criterioso. Não, eu acho, deixa eu te falar, eu acho que isso não pode funcionar como regra. Claro que existem as muitas exceções em tudo isso, eu concordo com você. Agora, eu sou de uma política liberal. E a política liberal, ela trabalha mais com a questão da terceirização, com o resultado em si. Perfeito. As experiências que nós temos hoje, quando o governo é sério e a instituição social é séria, os resultados são melhores. Sim, com certeza. Os resultados são melhores. E aí eu pergunto para você, Daniel, e para a população que quer nos ouvinte, o que importa no final? É o atendimento da população. É quando a grávida chega lá no hospital, ela consegue ser atendida. É quando a pessoa sofre um acidente lá no trabalho ou no trânsito e ela é atendida. É quando o seu rim está doendo, você é atendido. Quando a sua vesícula está difícil, você está atendido. Nós estamos, Daniel, só para você ter uma ideia, tem mais de 7 ou 8 anos, que Anápolis não fazia uma única cirurgia. Sim. É inadmissível, Daniel, que você tenha uma pessoa que está há 5 anos aguardando na fila para fazer uma cirurgia de hérnia. Sim, sim. Nós não podemos admitir isso mais para o nosso país, para a nossa nação, para o nosso povo. Não pode. Com certeza a questão da participação das organizações sociais, do terceiro setor, né, no complemento do serviço estatal é uma coisa muito louvável. Né? Isso existe no mundo inteiro, né? Não é possível existir só empresas lucrativas de um lado e Estado de outro. Né? No meio aí existe aí muitas entidades, muitas associações, muitos hospitais filantrópicos que prestam relevante serviço para a sociedade e que seria inconcebível a gente ter um bom atendimento sem a participação dessas organizações. Eu vou te dar um exemplo clássico aqui, que eu não vou me lembrar agora a quantidade exata de leitos. Nós tínhamos o Hospital Municipal Jamel Cecílio, né, que vai ser desativado e vai funcionar todo no Hospital Municipal Alfredo Abraão. Mas para você ter uma ideia, nós, do Jamel Cecílio para o Alfredo Abraão, nós aumentamos o número de leitos, 72. Aumentamos o atendimento, nós saltamos, vamos para 72 leitos, 10 UTIs. 10 UTIs, centro cirúrgico, aumentamos o número de leitos, aumentamos o atendimento e o custo vai ser menor. Perfeito. Agora, eu te chamo para a gente poder pensar e avaliar daqui a um ano. Sim, sim. A nossa UPA pediátrica deu certo, 98% de aprovação. Daqui a um ano vamos avaliar o Alfredo Abraão? Não, tem um estudo do FONIF, né, que é uma entidade que representa o setor filantrópico no Brasil, que fez uma pesquisa aí e descobriu que os custos de uma instituição filantrópica 20%, menos de 20%, entre 15% e 20% do total de gastos de uma instituição pública. Né? Quer dizer, com o dinheiro que o Estado gasta para manter uma atividade pública, ele manteria 6, 7 atividades no setor filantrópico. Né? Então, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico. Estamos aqui com o vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, ele que é político do Democratas, agora União Brasil. Né? Mas vamos falar da administração lá da Prefeitura de Anápolis. O que existe de novidade lá em relação ao ITBI? Olha, Daniel, o ITBI foi um negócio muito interessante. O ITBI de Anápolis, isso aí já está dentro desse programa da retomada econômica. Que sirva de exemplo os outros municípios, sim, né? Goiânia, Trindade, Anápolis, Cocalzinho, Umas, Nerópolis, que está nos assistindo, que aprenda aí com Anápolis aí, reduz também. Você já ouviu falar em governo que reduz imposto? Pois é, nunca só faz aumentar, só faz né? aumentar. O ITBI em Anápolis ele era 1,5% sobre o valor da transação
e o prefeito Roberto Naves reduziu para 1%. Então, tiramos meio ponto aí. Mas isso para qualquer transação de imóvel. Quem comprou e pagou em dinheiro ganhou ao invés ganha dele, não, ele paga só 1%. Só 1%. E aí tem um detalhe. Às vezes a pessoa ela foi lá e não lavrou a escritura, mas não registrou. Não registrou por quê? Porque não tinha... não tinha dinheiro para pagar o ITBI. Dinheiro para pagar o ITBI. Então, os contratos que foram registrados, os contratos que foram feitos, as transações que foram feitas até a promulgação da lei agora, eles vão poder registrar, eles ganharam um bônus, eles vão poder... foi uma forma que nós criamos para incentivar ele a registrar a escritura. Ele vai pagar apenas 0,75%. Ele ganhou 50% de desconto. Incentivo, né? É um incentivo. Ele ganhou porque, um incentivo verdade, de 1,5%. O município vai acabar recebendo alguma coisa também. Porque ele fez a transação, fez um contrato, mas não registrou. Exato. Então, é bom para o cidadão, porque ele regulariza a situação dele, e é bom para o município que arrecada um pouco. E as outras transações da agora para frente, e aí eu até motivo aqui o seu ouvinte. Você tem imóvel ANAP, comprou, não registrou, aproveita essa oportunidade, vai lá, registra, que você vai pagar 0,75% de ITBI, e anteriormente você ia pagar 1,5%, você ganhou 50% de desconto. E quem quer fazer transações, negócios em Anápolis, a partir de agora o ITBI lá é apenas 1%. Isso vale para pessoa física, para pessoa jurídica física também? Ou jurídica, qualquer transação imobiliária. E volto a ressaltar, eu quero que alguém, eu estou desafiando, aonde tem um governo que reduz imposto? Pois e como é que estão os incentivos fiscais em Anápolis? A prefeitura, porque lá tem um monte de empresa lá que estabeleceu lá com incentivo fiscal. Os incentivos fiscais, aí eles são políticas do Estado, né? Porque dentro da área do Estado que o Estado... São áreas do Estado, que é a questão do ICMS, do ITBI, que são os tributos federais e os tributos estaduais. No caso do município, é o ISS, o IPTU, o ITBI. Para alguns casos específicos, sim. É possível ter. É possível sim ter. Mas como a maioria dessa indústria ela tem relacionamento com o Estado e com o governo federal, aí depende dessas outras esferas. Ok. E na área social, como é que estão os projetos lá da prefeitura na área social? Vi falar lá de um projeto Meninos dos Olhos, como é que é esse projeto? Olha, a prefeitura de Anápolis, a primeira-dama Vívia, ela tem um carinho muito especial com as pessoas e o Roberto e a Vívia, eles têm essa preocupação de cuidar de gente, de cuidar de pessoas. Durante a pandemia, Daniel, para você ter uma ideia, nós distribuímos mais de 100 mil cestas básicas, que foram entregues lá na casa da pessoa. Qual que era o critério? Bastava ela entrar no Zap da prefeitura, lá somos uma cidade inteligente, de tecnologia, a pessoa solicita e a prefeitura leva lá na casa dela, entrega em casa, nas mãos, toda a movimentação em Anápolis, corrida de rua, arraiana, para as pessoas participarem, o que ela tem que fazer? Levar 1 quilo de alimento não perecível para que possa ser transformado em cestas básicas. Nós tivemos agora o Arraiana Live, em que nós arrecadamos mais de 300 toneladas de alimentos que foram convertidos em cestas básicas e entregues a essas pessoas carentes. E, nesse ano agora, na final de ano, nós já estamos entrando na 3ª edição, não teve ano passado por conta da pandemia, nós realizamos o Natal de Coração. O que é o Natal de Coração? São 25 encontros, 25 eventos, todos os dias de segunda a sábado em uma região da cidade. A gente leva show artístico, a gente leva o Papai Noel, a gente leva brinquedo que é entregue nas mãos de cada criança ali participante. Uma festa belíssima, com atração. E aí, esse negócio ele é tão bacana, Daniel, porque além da gente levar arte, diversão, leva brinquedo, leva o espírito do Natal a essas pessoas, e aí você não tem ideia do povo vendendo sanduíche, cachorro-quente, churrasquinho, e a coisa acontece. Os ambulantes sempre chegam nessa hora, não, né? Porque aí você dá o desenvolvimento econômico, você dá diversão, você leva isso. Perfeito. E detalhe, nas regiões periféricas da cidade. Ô Márcio, e quais são os seus projetos daqui para frente? Vice-prefeito agora, tem eleições no ano que vem? Olha, existe um convite, né? Inclusive eu tenho conversado muito isso com o governador Ronaldo Caiado, com o prefeito Roberto Naves, para que eu venha disputar uma eleição para deputado federal. Eu tenho conversado com alguns amigos, claro que isso é um projeto ousado, é um projeto que depende muito ainda da interferência de outras pessoas, mas eu estou muito motivado a esse projeto. Estou muito motivado a esse projeto.
Claro que depende ainda de questões partidárias, de alianças e de ser construído, porque não adianta, Daniel, eu conversar com o governador, conversar com o prefeito, conversar com um grupo de amigos, você tem que combinar isso com o povo. E a pergunta que eu tenho feito, o povo de Anápolis me quer na Câmara Federal, me quer como vice-prefeito. Então, o povo é quem dá as respostas daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente busca. Né? Eu costumo dizer que eu não abro mão de Anápolis. Anápolis, para mim e para o prefeito Alberto Naves, é prioridade. O que for bom para o povo de Anápolis, o que for bom para a cidade de Anápolis, eu estou alistado para poder ir para qualquer combate. Para ser candidato a deputado federal, você precisa desincompatibilizar? Não há necessidade. Pode manter, sem problema manter algum. o cargo, ok. Ok, e no caso seria uma bandeira napolina, então? Seria uma bandeira napolina para defender direitos, né, e questões que a gente tem visto no Brasil aí que tem nos assustado muito. A família brasileira ela nunca foi tão bombardeada como ela tem sido nesse século agora. Nós temos aí para você ter esses desmandos do STF, essa briga, essa discórdia entre as instituições, interferindo nos poderes um do outro. Mas você vê essa briga do executivo com o judiciário querendo fazer papel de legislativo. Mas não foi o próprio Congresso, os deputados e senadores, que não se entendendo, não resolvendo os conflitos internos do Congresso, que deveriam ser resolvidos politicamente, recorreram ao Supremo? Na verdade, o Supremo foi acionado por partidos, por políticos individualmente, e acabou levando para o Supremo, né, e dando ao Supremo esse poder de ficar dirimindo conflitos políticos. Pois é, mas aí você não acha que nesse caso, então, esses deputados precisam ser substituídos? Porque a partir do momento em que uma pessoa, ele não executa aquilo pelo qual ele foi eleito, ele transfere isso a uma outra pessoa, ele não tem competência para permanecer lá. Qual que é o papel do judiciário? Não, nisso eu concordo, mas assim, culpar o Supremo por isso, porque o Supremo estava na dele. Se a gente for ver todas as ações do Supremo... Mas aí o Supremo não tinha ele foi provocado. Mas o Supremo não tinha que ter falado, deputado, isso aqui não é papel não, esse papel é meu não, esse papel é seu. Você quer ver um exemplo? Há muitos casos. Você quer ver um exemplo? Do Supremo. Você quer ver um exemplo? De quem cabe, eu vou falar isso aqui, cabe a quem, eu estou colocando isso aqui no ponto de vista para a gente avaliar e ver. A função de quem legislar em relação ao casamento do Brasil? Do Congresso ou do STF? Do Congresso. Do Congresso, é lei, né? Legislação é o Congresso. É, a Constituição Federal. Quem é que mexe na Constituição Federal? Não é o Congresso? Sim. Aí o Supremo foi lá e simplesmente autorizou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Isso é papel do STF? Não é. A legislação tem que ser do Congresso, né? A legislação tem que ser do Congresso, mas no Brasil as pessoas se unem efetivamente por uma determinação do STF. Sim. Então, eu prego e eu defendo os princípios em que as instituições, elas precisam cumprir o papel de cada uma delas. O executivo tem que ser executivo, legislativo, judiciário. Daniel, aonde o juiz se manifesta em qualquer parte do mundo? Nos autos, assim, juiz no Brasil dá entrevista. Mas ultimamente bagunçou um pouco esse coreta aí. O juiz julgando politicamente. Olha só para você ver aqui, ó. Nós tivemos um conflito, não por exemplo. Não foi só o Supremo. Várias instâncias da justiça passaram a julgar politicamente. Eu não estou aqui, eu não estou aqui de forma alguma, até porque quem sou eu para poder fazer isso, né? Sim. Eu não estou aqui condenando, julgando o STF, o Supremo, o Judiciário, não é nada disso. Sim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, foi aquilo que você colocou. Mas não foi o Congresso que mandou alguns partidos, alguns políticos que provocou o Supremo para isso ou para aquilo? Ok. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não era para ele ter feito isso. Ou seja, os nossos legisladores não estão cumprindo o seu papel. Sim, então, a partir do momento que eu sou omisso, sim, acho que o eleitor deveria pensar duas vezes nessas próximas eleições para escolher os candidatos proporcionais, que são os candidatos a deputados. Nós não temos, não é possível mais você ter uma eleição e você ter governantes, você ter deputados de bravata. Sim. As pessoas precisam de resolver as questões da população. Nós temos que resolver, para o Brasil continuar crescendo, nós temos que resolver essa questão das reformas o quanto antes. O nosso Código Tributário não existe, gente.
Não, então é uma coxa de retalhos, né? É uma Tanta coxa legislação de que ninguém dá conta de retalhos. cumprir. A legislação trabalhista, não. Trabalhista também. Não deixa de ser também uma Não, coxa de retalhos. essa ofensa, mas a tributária, pelo amor de Deus... Como é que você chega num impossível país... alguém praticar... Como que você liga uma televisão em determinadas emissoras do país, 3 horas da tarde, e a sua filha, o seu filho não pode estar de frente à TV? Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que levantar essas bandeiras em defesa dos princípios morais, éticos, porque cada pessoa ela define o seu comportamento, aquilo que ela quer pela vida dela. Mas ela está definindo para ela. Ela não pode influenciar a vida da outra. Certo. Se ele quer ter as suas práticas, as suas formas com que ele tem que ser, poxa, ele é juiz de si mesmo. Okay. Agora, ele não pode me obrigar a ter o mesmo procedimento que ele. Da mesma forma que eu não quero obrigá-la a ter o meu. A gente tem que ter cuidado aí com a questão da censura, mas certamente tem que ter regulamentação, tem que ter equilíbrio, tem que ter forma, inclusive, de investigar e punir. Eu sou de imprensa, não aprovo em nenhum momento a censura. Sim, sim. Agora, a ética e respeito, ela cabe em todo lugar. Tem que ter. Márcio Cândido. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu sei que a gente teria assunto aqui para conversar a noite toda, mas infelizmente nós temos que encerrar, porque temos que abrir espaço para os que vêm aí na sequência da programação. Muito obrigado, muito obrigado. Foi muito boa a sua participação aqui, fiquei muito honrado. Muito obrigado mesmo. Acho que deu o recado e contribuiu muito bem aqui com o nosso Papo Dinâmico aqui. Muito obrigado, boa noite para você. Daniel, eu que agradeço toda a sua equipe, a Claudiane, todos os amigos. A PUC Goiás, ela representa muito para o nosso estado. Eu acho que não é possível você falar de educação, de desenvolvimento em Goiás, sem falar da Universidade Católica, agora PUC, e esse projeto maravilhoso da PUC TV, que tem levado informação, conhecimento a toda a população. E vocês têm uma grande audiência em Anápolis. Obrigado pelo convite. É bom saber disso. E abraço, estou sempre à sua disposição lá, sempre que precisar. Já seja, qualquer hora que quiser vir aqui, o programa está sempre à sua disposição. E para você que nos acompanhou, um grande abraço. Espero que tenhamos levado para você melhores informações para a sua vida, a vida de sua família. Muito obrigado, boa noite, até a próxima.